Sabe, quando a gente fala de inteligência artificial, a conversa vai quase sempre para o mesmo lado, né? Sempre. É futuro, otimismo, as possibilidades. É quase contagiante. Uhum. Mas e se a gente olhasse pelo outro lado? As nossas fontes de hoje levantam uma questão um tanto desconfortável. Que é, e se essa festa toda no mercado de ações de IA acaba mal? Exato. Seria só uma correção, uma ressaca passageira ou algo bem mais grave? E a ideia aqui não é prever uma crise, sabe? É mais usar o material que a gente analisou para entender onde o sistema financeiro está vulnerável hoje. E as fontes apontam para onde? Basicamente, para uma combinação perigosa de 3 forças. 3 fatores que podem amplificar um choque. Ok. O primeiro é o quanto as finanças das famílias comuns hoje dependem do mercado de ações. Certo. O segundo é que os governos estão muito mais endividados, o que limita a capacidade deles de apagar um incêndio. E o terceiro? E o terceiro, que talvez seja o mais invisível, é o crescimento de um sistema financeiro paralelo menos regulado, o tal do shadow banking. Ok, vamos por partes então. As fontes falam muito em bolha de IA. O que isso significa na prática? Porque hoje em dia, tudo que sobe rápido vira bolha, né? Boa pergunta. Uma bolha, pela definição das fontes, não é só um preço subindo. É quando o preço das ações, nesse caso de IA, se descola completamente do valor real que aquele negócio consegue gerar. A narrativa fica mais importante que o lucro, sabe? Entendi. O sistema passa a depender só de otimismo e de mais dinheiro entrando para a coisa não desmoronar. Exatamente. Mas por que uma queda, mesmo que forte, em ações de tecnologia afetaria tanto a economia real? Digo, para quem não investe diretamente nisso. Aí entra um conceito-chave que as fontes trazem. O efeito riqueza, ou wealth effect. Efeito riqueza. Um dos artigos que a gente viu, o Beyond the Bubble, traz um dado que é, assim, impressionante. Qual? Hoje, nos Estados Unidos, cerca de 30% do patrimônio líquido das famílias está no mercado de ações. 30%? Nossa, é muita coisa. É um recorde. É um recorde histórico. Isso quer dizer que o bem-estar de milhões de pessoas está diretamente ligado ao sobe e desce da bolsa. Claro. Quando o mercado sobe, a pessoa olha o extrato da previdência, se sente mais rica, mais segura. E o que ela faz? Gasta mais. Gasta mais. Compra um carro, reforma a casa, viaja. E esse consumo todo aquece a economia inteira. Só que o contrário também deve ser verdade, né? Com muita força. Uma queda brusca, principalmente nessas gigantes de A, que têm um peso enorme nos índices, simplesmente evapora o patrimônio das famílias. E aí a torneira do consumo fecha na hora. As pessoas cortam gastos, as lojas vendem menos, as fábricas Produzem menos, demitem funcionários, é um efeito dominó clássico. E isso afeta todo mundo, mesmo quem acha que não tem nada a ver com a bolsa. Exato. Porque a maior parte desse dinheiro está em fundos de índice, em planos de previdência. Uma queda lá no topo da pirâmide sacode a base com muita força. É uma boa imagem. Sim, e dá até para a gente pensar numa analogia. Pensa no mercado de ações como uma maré. Ok. Quando a maré do mercado sobe, todos os barcos, do menor iate ao maior navio, flutuam mais alto. A confiança cresce, o consumo aumenta. Certo. Mas quando essa maré baixa de repente, todos os barcos descem juntos, sem exceção. A queda de alguns poucos transatlânticos pode literalmente esvaziar o porto inteiro. Falando em maré baixando e portos esvaziando, é impossível não pensar na crise de 2008. Que lições as fontes tiram daquela época? O sistema hoje está mais preparado? Então, é aí que a coisa fica complexa. Em 2008, os governos e os bancos centrais agiram de uma forma muito, muito agressiva. Uhum. E uma das ferramentas cruciais, segundo um relatório do Congresso que a gente analisou, foi uma cláusula quase esquecida da lei do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Qual cláusula? A seção 13.3. Seção 13.3. Confesso que nunca ouvi falar. E essa é a graça. Ninguém ouvia. Era um dispositivo obscuro, criado nos anos 30, quase nunca usado. E o que ele fazia? Ele permitia que o Fed, em circunstâncias incomuns e exigentes, emprestasse dinheiro direto para instituições que não eram bancos, tipo a seguradora AIG, o banco de investimento Bear Stearns.
Então era uma espécie de carta branca para agir em emergências, para apagar incêndios onde quer que eles aparecessem. Exato. Mas tem uma distinção aqui que as fontes fazem e que é muito importante. O Fed foi criado para resolver problemas de liquidez. Ou seja, falta de caixa para pagamentos imediatos. Perfeito. Ele não foi feito para resolver problemas de solvência, que é quando a empresa está basicamente quebrada. As dívidas são maiores que os ativos. E em 2008 essa linha ficou meio borrada, né? Totalmente. Para solvência, eles tiveram que criar outro programa, o TARP, que foi aprovado pelo Congresso. Entendi. E essa ferramenta, a seção 13.3, ainda está valendo hoje? Tá. Mas foi modificada, e é aqui que a análise fica interessante. Depois da crise, a lei Dodd-Frank colocou novas regras. Primeiro, o Fed não pode mais salvar uma única empresa. O resgate tem que ser parte de um programa amplo. Segundo, e talvez mais importante, a lei agora exige que a identidade de quem pega esses empréstimos de emergência seja divulgada ao público depois de um tempo. Espera um pouco. Então, a regra, que foi criada para aumentar a transparência e evitar uma crise, pode, na verdade, acabar causando uma. Exatamente. Porque nenhuma empresa vai querer ser a primeira a levantar a mão e falar eu preciso de ajuda, com medo de ser vista como fraca pelo mercado. É isso? É exatamente esse o paradoxo. O mercado chama isso de estigma. Uma empresa pode ter só um problema de liquidez temporário, algo fácil de resolver. Mas se ela recorrer ao Fed, ela sabe que em alguns meses todo mundo vai saber. O medo é que os clientes e parceiros fujam, transformando um soluço num ataque cardíaco. Isso é fascinante e assustador. Fica a pergunta, então. Essa é uma lacuna de conhecimento, né? Numa próxima crise, essa transparência toda não pode acabar sendo um tiro no pé? As empresas não vão esperar até o último segundo para pedir ajuda. É a grande questão que as fontes deixam no ar. É um risco novo, que não existia em 2008. Ok, então as regras para os bancos tradicionais mudaram. Mas como você disse, o risco não some. Ele só muda de lugar. Ele só muda de lugar. O que nos leva a esse mundo do shadow banking? Perfeitamente colocado. O sistema financeiro é como água. Ele sempre acha o caminho com menos resistência, ou seja, menos regulação. E esse ecossistema cresceu muito desde 2008. Enormemente. E os jogadores são esses que a gente ouve falar. Money Market Funds, Hedge Funds, fundos de crédito privado e, claro, o mercado bilionário de stablecoins. Certo, entendi quem são os atores. Mas na prática, qual é o perigo? Se eu invisto num fundo desses, o risco não deveria ser só meu? Por que isso vira um problema sistêmico? Porque existe um problema fundamental que conecta todos eles. É um nome meio complicado. Descasamento de liquidez. Descasamento de liquidez? É, mas a ideia é simples. Pensa assim. Quem investe nesses fundos geralmente acredita que pode sacar o dinheiro a qualquer momento. Liquidez imediata, como se fosse um banco. Exato. Só que o dinheiro não está parado numa conta. Esses fundos investem em ativos que não são fáceis de vir decorrendo. Empréstimos para empresas, imóveis, coisas assim. Entendi. Em tempos de paz, tudo funciona. Tudo funciona. Mas se um choque no mercado faz com que muitos investidores queiram sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o fundo não consegue vender os ativos rápido o suficiente para pagar todo mundo sem ter um prejuízo gigante. E aí o pânico se espalha. Exatamente. Vamos pegar o exemplo das stablecoins, que as fontes da Morgan Stanley e Beyond the Bubble destacam bastante. Ok. Elas são tokens digitais que prometem valer sempre $1. É uma promessa de estabilidade e liquidez total. E esse mercado, segundo as fontes, já bateu 300 bilhões de dólares em 2025. 300 bilhões. E a promessa é que cada token desses pode ser trocado por $1 de verdade a qualquer momento. Essa é a promessa. Mas ela só funciona se as reservas que garantem a stablecoin forem 100% seguras e líquidas. Como títulos do Tesouro Americano, por exemplo? Perfeito. Se parte dessas reservas estiverem em ativos mais arriscados ou difíceis de vender e a confiança cair, o que acontece é uma corrida digital. Uma corrida aos bancos do século XXI. Que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, na velocidade da internet. Não tem gerente para fechar a porta e acalmar o pessoal. É assustador, porque parece que ninguém tem o mapa completo de como essas peças todas se conectam, né? E essa é a melhor definição do risco.
Uma das fontes nos deu uma analogia perfeita para isso. Manda. O sistema de shadow banking é como a fiação elétrica de um prédio muito antigo e complexo. Ao longo dos anos, vários eletricistas fizeram puxadinhos, gambiarras, mas ninguém atualizou a planta do edifício. Enquanto a energia flui, tudo bem, as luzes acendem e ninguém se preocupa. Exato. Mas se acontece um curto-circuito, um choque no mercado, ninguém sabe exatamente para onde o fogo vai se espalhar. Ninguém sabe quais fios estão conectados secretamente ou qual disjuntor vai desligar o prédio inteiro. É isso. A falta de transparência torna o risco imprevisível e muito difícil de conter. E espera aí, o próprio relatório do Financial Stability Board, ou FSB, que é um órgão internacional, admite, segundo as fontes, que existem lacunas de dados significativas, especialmente sobre crédito privado. Sim. Então, como os reguladores podem gerenciar um risco que eles mesmos admitem não conseguir medir direito? Essa é a segunda grande questão que fica no ar. É uma confissão de que eles estão, em parte, pilotando às cegas. O que nos leva direto para a peça final do quebra-cabeça. Ok, vamos juntar as peças então. De um lado, as finanças das famílias mais vulneráveis a uma queda do mercado. No meio, esse sistema financeiro paralelo, complexo, opaco, que pode espalhar o pânico. Qual é a terceira peça? A capacidade dos governos de apagar o incêndio. E aqui, o cenário também é mais limitado que em 2008. Por quê? As fontes do CBO, o Escritório de Orçamento do Congresso Americano, mostram que a dívida federal dos Estados Unidos está em torno de 120% do PIB. E isso, comparando com o passado, é muito? É quase o dobro do nível de 2007, antes da última grande crise. Nossa! E as projeções são ainda mais preocupantes. Pode chegar a 156% do PIB até 2055, principalmente por causa do custo dos juros da própria dívida. Na prática, o governo tem menos espaço fiscal. Menos margem de manobra para injetar dinheiro na economia e estimular a recuperação, como foi feito antes. Exatamente. E não é só o governo. O próprio Fed, o Banco Central, está numa sinuca de bico. Se uma crise vier num momento de inflação alta, eles não podem simplesmente cortar os juros a zero para socorrer o mercado. Porque isso pioraria a inflação. Pioraria a inflação. E como a gente já falou, a experiência de 2008 tornou novos resgates em larga escala politicamente tóxicos. Então, o argumento central das fontes é que uma crise de IA pode ser pior do que se pensa, não por causa da IA em si, Não. mas porque ela seria o gatilho que exporia todas essas outras fragilidades que foram se acumulando ao longo dos anos. Perfeito. É a convergência perigosa dos três fatores do início. Primeiro, um choque que atinge direto o bolso e a confiança do consumidor, congelando a economia. Certo. Segundo, um sistema financeiro paralelo, frágil, que pode amplificar o pânico. E terceiro, governos e bancos centrais com menos ferramentas e menos capital político para intervir. E isso me leva a uma última pergunta que é mais política. Considerando o quão impopulares foram os resgates de 2008, que eram para bancos comuns, qual seria a vontade política de usar dinheiro público para salvar, sei lá, um hedge funds ou o ecossistema de um stablecoin? A população aceitaria isso? Provavelmente não. A percepção seria de socializar os prejuízos de um setor que é visto como especulativo. Isso tornaria qualquer ação de resgate extremamente difícil de aprovar. Ok, recapitulando então. Nossa análise hoje, baseada nesse conjunto de fontes, revela uma teia de riscos conectados. Começa com a euforia da IA, passa pela forma como as finanças pessoais de milhões de pessoas mudaram, com a previdência na mão do mercado, e termina na arquitetura de um sistema financeiro global que ficou mais complexo e opaco desde a última crise. Exatamente. E talvez isso nos leve a um pensamento final um pouco diferente. Até agora, a gente discutiu os riscos financeiros de uma possível crise de IA, preço de ação, liquidez de fundo, dívida de governo. Certo. Mas e se o verdadeiro choque, o mais profundo, não for financeiro, mas sim de confiança? Como assim? Imagina o impacto econômico se um produto de IA, que todo mundo usa, de uma empresa emblemática, falhar de forma catastrófica. Ou se a tecnologia for usada para uma fraude numa escala nunca antes vista. Entendi. Se a confiança na tecnologia, que está virando a espinha dorsal de tantas indústrias, for quebrada, qual seria o custo disso para a produtividade e para o crescimento da economia real?
esse é um impacto que vai muito além do que acontece nos gráficos da Bolsa de Valores.